São essas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Hoje, leia Gênesis, capítulo 10. Olá, tudo bem com você? Esse é o Projeto Bíblia 360, eu sou o pastor Felipe e hoje nós iremos juntos estudar o capítulo 10 do livro de Gênesis. O capítulo 10 é conhecido como Tábua das Nações ou Catálogo das Nações. Aqui, Moisés vem trazer a genealogia, dando continuidade ao capítulo 5. No capítulo 5, então, Moisés traz lá a genealogia de Adão até Noé, e aqui no capítulo 10 ele vai dar continuidade a essa genealogia, para no capítulo 11 já mostrar um personagem muito importante que é Abraão. Qual a importância da genealogia na Bíblia? Eu quero apresentar pelo menos 3 motivos históricos aqui para isso e pelo menos 3 motivos teológicos aqui para que nós possamos então valorizar mais as genealogias na Bíblia. Vamos para os motivos históricos então. Unir a historiografia de Israel à genealogia da criação do mundo. A genealogia também visa unir por laços parentais, étnicos e culturais as famílias patriarcais. Também visa manter viva a memória e identidade do povo judeu. Teologicamente, as genealogias também têm alguns propósitos importantes. Primeiro, através da genealogia, então, Deus quer mostrar o desenvolvimento do plano da salvação a partir da descendência espiritual da mulher. Através da genealogia, Deus também quer mostrar o cumprimento das suas promessas. Perceba, no capítulo anterior, ele pediu a Noé, então, sejam fecundos, multipliquem-se. O que a gente está vendo nessa genealogia? As pessoas se multiplicando. A gente já observa aqui que a promessa de Deus já está se cumprindo, ou seja, as pessoas estão crescendo e se multiplicando. A gente já observa aqui, pelo menos, o nome de 70 pessoas já nessa primeira genealogia, logo na sequência do capítulo 9, que foi o momento em que Deus então pediu a Noé que multiplicassem, que fossem fecundos e povoassem e enchessem a terra. E o terceiro motivo, então, teológico muito importante da genealogia é que ela visa registrar a linhagem da descendência da mulher até Cristo. A Bíblia diz então, no capítulo de Gênesis, lá no início, no momento da queda, que Deus colocou então uma inimizade entre o descendente da serpente e o descendente da mulher. E diz então que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esse descendente da mulher é Cristo. Através dessa genealogia então e das genealogias na Bíblia, Deus quer mostrar para o povo de Israel então a história desse descendente até chegar a Cristo. Quando a gente vai nos evangelhos, então, a genealogia aparece lá mais uma vez nos evangelhos, recapitulando tudo isso que nós estamos estudando aqui. O objetivo de Deus então é registrar a linhagem espiritual da mulher até o descendente esperado, que é nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 32 aqui tem um ponto que eu queria destacar. Diz assim: são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. A gente então aqui tem a base teológica de uma origem comum, ou seja, todas as nações descendem de um só povo. Que povo é esse? A família de Noé. É da família de Noé que Deus vai reconstruir o mundo e povoar toda a terra. E a Bíblia diz aqui de maneira muito clara que são destes então que foram disseminadas todas as nações da terra. Logo então, através dessa genealogia, nós conseguimos então a evidência muito clara: todos nós descendemos de um povo comum. Nós formamos uma só família e temos um único Deus que é o nosso Criador, o nosso mantenedor. E o que eu tiro de lição com isso? É que se nós descendemos de uma única família, não há motivo para preconceito, para discriminação, para racismo, para qualquer opressão social, para qualquer diferença de uma sociedade para com a outra, de uma nação para com a outra, porque nós descendemos de uma mesma família, qual tem um único Deus, que é Deus de todos nós, que está a base teológica da origem de todas as nações. Todos nós descendemos da família de Noé, como está escrito aqui no verso 32. Outro ponto que eu queria destacar aqui é que a ordem que Moisés vai descrever a linhagem dos filhos de Noé não está necessariamente na ordem do mais velho para o mais moço. Os filhos de Noé são Sem, Jafé e Cã é o filho mais moço e Sem é o primogênito. Jafé é o filho do meio. Moisés começa então destacando primeiro os filhos de Jafé, depois ele vem para os filhos de Cã, e aqui eu quero fazer um destaque para os filhos de Cã. Por que Moisés colocou isso aqui? Moisés também quer mostrar aqui a origem dos povos inimigos de Israel. É de Cã que vão surgir os egípcios, os babilônios, os assírios, os filisteus, os cananeus, povos inimigos do povo de Deus no decorrer da história. E Moisés termina com Sem, então, segundo os estudiosos, muito provavelmente porque, primeiro, Sem era o primogênito e ele era descendente da mulher, era da descendência de Sem que viria Cristo, mas nesse momento aqui, Moisés coloca Sem como último, porque também, segundo alguns estudiosos, o que Moisés pretende aqui é preparar o leitor para a chegada de um personagem muito importante que é Abraão. Então ele começa então descrevendo Jafé, depois Cã e encerra com Sem. Verso 8 aqui eu queria fazer destaque de um personagem. Diz assim: Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor.
Quando a gente olha o primeiro relato da criação, um personagem se destaca, Caim. É o primeiro personagem a se rebelar contra Deus e buscar determinar o seu próprio destino. Do mesmo modo que Caim, Nimrod também. É o primeiro a querer construir um reino, assim também como Caim, e o primeiro também a querer determinar o seu próprio destino. A gente observa aqui, através desse relato de Nimrod, então, que aquilo que Deus falou, que o coração do homem é continuamente mau, e isso então está comprovado aqui. Nimrod, então, é aquele que nessa genealogia se destaca então como aquele primeiro personagem que quer construir um reino. E detalhe, que reino é esse? A gente vai estudar um pouco esse reino no capítulo 11, mas a Bíblia diz aqui, verso 10, o princípio do seu reino foi Babel. A gente vai estudar um pouco sobre isso no capítulo 11, no vídeo de amanhã. Mas o que marca o reino de Babel é uma sociedade que não quer fazer a vontade de Deus, que, contrário à vontade de Deus, quer construir um reino, quer engrandecer o seu nome e quer construir uma torre para não obedecer a palavra de Deus, que era se multiplicar e se espalhar pela terra. Esse reino é marcado então por total desobediência à palavra de Deus. Esse reino que Nimrod então é o precursor, é o antecessor, é o construtor então do reino. Outro ponto que eu queria destacar aqui é em relação a dois nomes. A gente observa então que na genealogia aparece o nome de Sem e de Eber. Só uma curiosidade para você. Nós conhecemos os judeus também como semitas e também como povo hebreu. Segundo os estudiosos, esses dois nomes têm origem nesses dois personagens. É semita por causa de Sem e leva o nome de hebreus por causa desse personagem que aparece aqui no verso 21. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. É por causa desse nome então, Eber, que o povo judeu também recebe o nome de hebreus. Para encerrar o estudo desse capítulo, eu queria fazer mais dois destaques. O primeiro, a gente observa que mesmo após o dilúvio, mesmo o povo ter passado por aquele castigo, ainda assim a natureza pecaminosa persiste dentro do homem. Nimrod aqui se destaca como aquele personagem que vai buscar construir um reino de pessoas que buscam viver a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Essa é a natureza do homem, natureza pecaminosa. Um ser humano que nem se lembra dos castigos que tem recebido de Deus e, a despeito disso, busca viver uma vida para o seu prazer, para fazer a sua vontade. Segundo ponto que eu destaco aqui é que Deus é um Deus que promete e cumpre. Ele abençoou Noé e disse que Noé seria fecundo e queria se multiplicar. Aqui nós estamos vendo essa multiplicação já acontecer. Isso vai continuar ao longo da história bíblica, que nós servimos a um Deus que cumpre as suas promessas e abençoa todos aqueles que confiam. O meu recado que eu deixo a você nesse capítulo é: confie no Senhor, confie nas promessas de Deus. Essa é uma das promessas que ele fez em toda a Bíblia, mas a principal é de que Jesus vai voltar. Ele prometeu, ele vai nos buscar. Confie na palavra de Deus e permita que Deus abençoe a sua vida. E eu não poderia encerrar esse vídeo pedindo a você: se inscreva em nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais, viralize esse vídeo, nos ajude a levar esperança às pessoas. Que Deus te abençoe.